irmãos, nós louvamos ao Senhor por mais um retorno à casa do nosso Deus, nesta noite de setembro, 25 ou é 26? 26? 26 de setembro, e nós estamos falando, dando continuidade ao que começamos pela manhã, acerca ainda continuando sobre paz. A gente está dando uma série sobre paz, a gente deu 12 estudos sobre paz, e então o 12º foi acerca de liderança consolidada. Enquanto a liderança no padrão de Deus, conforme a agenda de Deus, não for respeitada, enquanto Cristo não for o cabeça das nações, o cabeça dos estados, dos países, dos estados, dos municípios e cada lar, o mundo sofrerá caos, confusão, problemas dolorosos, as lágrimas vão correr como rios perenes. Então é preciso consolidar a liderança. E essa liderança, tendo Cristo como cabeça, no lar, tendo o marido abaixo de Cristo, como o Senhor do seu lar, o pastor do seu lar, a autoridade maior sobre esposa e filhos. Enquanto a esposa não aprender que ela está cooperando para a paz das nações, do mundo, do seu próprio lar, em ajudar seu marido a liderar, a ser uma autoridade frutífera e abençoada, enquanto os filhos não obedecerem os pais, acontecerá o que o profeta Malaquias falou no último capítulo do Velho Testamento, que a terra seria ferida de maldição. Então nós vivemos um mundo maldito porque desde a queda ele está debaixo da maldição. Deus disse: maldita é a terra por tua causa. E o que é maldição? Maldição é a evocação de tudo que é mal, que é ruim, de todos os problemas, de todas as dores, de todas as infelicidades, de todas as derrotas e fracassos. Então, para se desenvolver uma liderança saudável, e quando eu falo uma liderança saudável, é para todo cristão. O cristão, ele deve desenvolver liderança, até as mulheres, não liderança sobre o marido, mas liderança sobre a sua própria vida. A liderança que lhe compete no lar, como a dona da casa, a senhora da casa, abaixo da autoridade do marido, ela é a dona da casa. Sobre seus filhos aprenderem a ter uma liderança saudável, porque na escola eles serão peitados, serão desafiados. Estava ontem almoçando, recebi o convite de um irmão meu para almoçar na casa dele, tivemos um churrasco lá, e ele me falava do filho de, deve ser 15 a 16 anos, que o professor é marxista, é esquerdista, e é de vertente dessa ideologia de gênero, e que está perseguindo o menino, que está afligindo o menino. Os pais já foram até chamados lá, dizendo que o menino está causando problema na escola, porque não adota a ideologia demoníaca do professor. Mas esse rapazinho, ele teve esse espírito de liderança. Eu estou aqui para aprender português, matemática, geografia, química, física. Porém, enquanto a minha espiritualidade, eu tenho posição definida. Isso é liderança. Eu tenho convicções. E eu não vou abrir mão porque o professor está me ameaçando, não. E o professor jogou o colégio contra o rapazinho. Para
nós vimos pela manhã que a Epístola aos Efésios, ela é maravilhosa. São 6 capítulos, ela mostra na metade dos 3 primeiros capítulos quem é o crente, quem é o cristão, quem é o genuíno cristão. Aquele que a Bíblia diz que está em Cristo. Aquele que Deus disse que para ele que está em Cristo são todas as bênçãos espirituais nas regiões celestes. Então, na primeira parte de Efésios mostra a riqueza de ser cristão, de estar em Cristo, de ter Cristo como Senhor e Salvador. Bênçãos maravilhosas, riquezas insondáveis. Então ele é chamado para viver digno dessa vocação, porque na sua nova condição em Cristo, a Bíblia diz que ele não é só nova criatura, mas é um novo homem, e Deus o usa como um instrumento aqui na terra. Então, porque ele está em Cristo, diz que ele é co-herdeiro com Cristo, ele é coparticipante do reino de Deus, a começar aqui da terra, que Deus o fortaleceu e lhe deu todos os recursos para enfrentar qualquer desafio que surja, até porque aqui no Efésios fala do grande conflito do crente com o mundo tenebroso. É dito que quando o crente se converte espiritualmente, ele está sentado nos lugares celestiais com Cristo, está na mão de Cristo e ninguém tira. Porém, fisicamente, socialmente, ele está vivendo neste mundo. E aqui, quando você olha com os olhos apenas carnais, mundanos, você vê uma cultura humana. Mas para além dela, invisível, tem uma supracultura demoníaca, que a Bíblia chama de mundo tenebroso, mundo demoníaco, que há de fazer tudo para derrotar o cristão. Porém, aqui em Efésios mostra como o crente deve andar, se comportar de uma maneira digna de um príncipe, porque ele é co-herdeiro juntamente com Jesus Cristo, o Rei dos Reis. Então, cada crente é um príncipe. Cada crente, a Bíblia diz que ele é filho de Deus. Crente genuíno, não religioso. Então, há uma conduta, uma maneira de viver que é esperada dele. Só existem 2 maneiras de viver. Esse modo digno de Deus e esse modo que é indigno de Deus. Um é o modo santo e vitorioso de viver, bem-aventurado. O outro é o modo de vida debaixo das forças satânicas, sendo arrastado pelas culturas deletérias, imorais, perversas desse mundo, é o caminho da derrota. Só 2 caminhos. Nesse andar moral, o apóstolo Paulo mostra aqui em Efésios que tem a maneira piedosa de andar, santa, separada, que não se mistura. O verdadeiro cristão, ele é habitado pelo Espírito Santo, ele é filho da luz, ele não é mais filho das trevas. Há um confronto entre luz e treva. Cristo disse que o cristão é luz nesse mundo, ele é filho da luz, ele deve brilhar nesse mundo, e a luz se separa das trevas. Você nota que quando você liga o interruptor, a sala está escura. Você liga o interruptor, quando a luz entra, quem é que sai? As trevas. As duas não podem ficar no mesmo recinto. Quando você liga o interruptor, a escuridão pula pela janela. Quando você desliga o interruptor, as trevas voltam e a luz sai. Então, só tem esses 2 tipos de vida. Vida como filho da luz ou como filho das trevas. E então aqui, na segunda parte de Efésios 4, 5 e 6, ele vai mostrar primeiramente o nosso chamado, para participar, no versículo 4, de um ministério no qual ele nos deu dons, nos deu capacitações, para nós servirmos a ele.
O crente não ficou aqui para ser rico, famoso, para cada vez mais aumentar seu patrimônio. Ele ficou aqui para ser um obreiro de Deus. Cada crente é um missionário, é um obreiro de Deus aqui na terra. Embora tenha que trabalhar secularmente para ganhar o sustento próprio da família. Então, quando você vai lá para o capítulo 4, diz que ele deu pastores, evangelistas, mestres na igreja para preparar os crentes para serem aperfeiçoados, cada dia mais santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Ele está cada dia sendo renovado, ele está sendo treinado na justiça e na retidão. Quando diz que ele é separado, é porque ele anda no caminho de justiça e retidão, no caminho do amor, no caminho como filho da luz. É uma caminhada diferente do mundo, circunspecta, modesta, humilde. E isso se reflete na liderança dentro da família, no comportamento da família. Há uma submissão de todos. O marido se submete completamente a Cristo, a esposa a Cristo, o marido, os filhos. Há um padrão santo para a família viver. Então, no 6, do 10 a 20, fala da guerra na prática. Lembra os versículos 4, 5 e 6? Fala do viver cristão, da prática. Né? Ser cristão só no queixo, na conversa, a multidão é. Mas cristãos que no seu dia a dia andam como filhos da luz não são muitos. Então, nessa segunda parte, fala de uma guerra que está acontecendo. Ou você está dentro, você está do lado de Deus contra os poderes do maligno, Satanás, ou você está do lado do maligno. É um conflito terrível. Ou você toma posição em relação ao diabo e seu rei, e a Bíblia diz que o crente foi fortalecido. Foi-lhe dado uma confiança, uma capacidade de ficar em pé, não importa o ataque de Satanás. Em 6 e 11 diz que ele pode ficar de pé. Resistir ao diabo, Cristo disse, ele fugirá de vós. Diz que depois de feito tudo que Deus mandou, ele não permanece de pé, ele permanece firme. Então nós vamos aprender que andar é esse, em que não importa o que eu vá enfrentar como cristão, eu vou manter minha responsabilidade com o reino de Deus, porque muitos abandonaram a responsabilidade com o reino de Deus, não querem nem vir para a igreja. Tem crente que tem, vamos dizer assim, como é que eu digo sem ofender? Tem a impiedade de, no final da semana, não pisar na igreja. É a diferença. Muito bem, Lenice. Então, como é que você sabe que um cristão é piedoso? O que ele faz com o dinheiro dele? Ele separa aquela parte, 10% para o reino de Deus. O domingo não é dia de praia, pelo menos não na hora da escola dominical. À noite não é dia de festejo, é dia de estar na casa do Senhor, adorando e servindo ao Senhor. Se ele faz qualquer coisa no domingo, se ele troca o momento de estar na igreja por qualquer coisa, ele não está entre os piedosos. Ele não está agindo como filho da luz. Ele está refém do inimigo e o inimigo vai dominá-lo até destruí-lo, não só ele e sua família. Então vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, nos ajuda agora a estarmos do lado certo da vida, caminhando como filhos da luz, como aqueles que estão em Cristo, que são co-herdeiros com Cristo, aqueles que estão sentados com Cristo nos lugares celestiais, estão nas mãos de Cristo. Por isso tem grande responsabilidade com o reino de Deus. Busca o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça, sabendo que o restante o Senhor há de acrescentar. Nos ajuda, ensina-nos como ter acesso, ou pelo menos viver, Senhor Deus, esse dom da santidade que o Senhor deu para todo o que se converte. E nós possamos desenvolver a nossa santidade, nós possamos crescer espiritualmente, nos exercitando na piedade, nos exercícios espirituais,
nos ministérios da tua igreja, a começar por não deixar de se congregar. Ó Pai, nos ajuda agora, no nome de Jesus, nós oramos. Amém. Muito bem. Quando nós estamos falando desse andar digno, diferente do crente, nós estamos falando do que a Bíblia chama santidade. E nós aprendemos várias coisas sobre santidade pela manhã. A Bíblia diz que o atributo mais exaltado de Deus é a santidade, porque a santidade é o conjunto de todas as virtudes morais. Quando diz que Deus é santo, só Ele é perfeitamente santo, só Ele é perfeitamente bom, só Ele é perfeitamente justo, somente Ele tem todo o bem. Por isso que os serafins em volta do trono de Deus, eles cantam alegres, Kadosh, Kadosh, Kadosh. Em hebraico, se significa no português santo, santo, santo. Você é perfeito, maravilhoso. Nesse sentido, só Deus é santo. Porém, a Bíblia diz: ser-me-eis santos porque eu sou santo. Isso é repetido no Novo e no Velho Testamento. Os santos do Velho Testamento, ele diz: ser-me-eis homens consagrados, homens santos, pessoas santas. Em Levítico 19:2 ele diz: santo sereis porque eu, o Senhor, vosso Deus, sou santo. Nós vimos pela manhã que a santidade é a essência da adoração. Deus não aceita louvor de lábios impuros, de coração sujo, de mente perversa, de mente amargurada que não perdoa. Quando nós não perdoamos, a nossa amargura faz separação entre nós e o nosso Deus. Então, quando ele chamou o povo do Egito, ele disse lá em Levíticos 11, 44 a 45: eu sou o Senhor vosso Deus, portanto, vós vos consagrareis e sereis santos, porque eu sou santo, e não vos contaminareis. Eu, Senhor, que vos faço subir da terra do Egito, para que eu seja vosso Deus, portanto, vós sereis santos, porque eu sou santo. Quando chegamos em 1 Pedro, capítulo 1, 15 e 16, ele diz a mesma coisa para os crentes da igreja: os cristãos sejam santos. E o que significa ser santo? Abra sua Bíblia para Efésios capítulo 4. 4, 5 e 6 vai ensinar como ser santo. É a condição sine qua non, ou sem a qual ninguém será feliz. Quem não é santo, ele pode ser rico, podre de rico, mas ele não será feliz. Quem não for santo pode ganhar todos os poderes e autoridades e domínio na terra, com capacidade de conseguir adquirir todos os bens materiais que existem, submeter todas as pessoas ao seu comando, porém feliz não vai ser. Pode ter acesso a todos os prazeres da carne, do pecado, porém feliz não vai ser, porque a felicidade é exclusivamente para os kadoshs, santos, ou hagios. Kadosh no hebraico, santo. Hagios no Novo Testamento. A eudaimonia é só para os hagios. Eudaimonia, felicidade. Isso requer o que é dito em Efésios. Diz que ele é o cabeça sobre todas as coisas, ele deu à igreja. E tudo que temos é por estar em Cristo. E então no 4:1, olha o que é dito aqui. Efésios, capítulo 4, e o versículo 1.
Rogo-vos, pois eu, preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação que foste chamado. Vocação, vem de vós. Deus nos chamou. Para que Deus chama cada uma pessoa para ser cristã, para ser um pequeno Cristo? No capítulo 5, e o versículo 26. No versículo 25 ele diz que Cristo amou a igreja, a si mesmo se entregou por ela, morreu por ela. Para que foi que Cristo morreu na cruz? Diz aqui, para a santificar, esse é a igreja, para santificar a igreja, para purificar a igreja com lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa e luminosa, sem mácula, sem sujeira, nem ruga, defeito, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Então essa é a vocação da igreja, a vocação de Deus para cada um de nós. Isso passa pelo que está dito aqui no versículo capítulo 5 e versículo 18. Ele diz, e não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Aqui se refere ao Espírito Santo. Aqui está mostrando o padrão requerido de Deus, um andar digno, guiado pelo Espírito Santo. E então, esse andar cheio do Espírito Santo, esse andar digno de um cristão, você vai notar que à medida que eu for mostrando aqui o padrão de santidade para os crentes, você vai notar que você conhece poucos cristãos. E se você se examinar, você vai ver que você, pelo menos na prática, não é um cristão. Você é um religioso que se arrasta para a igreja. Na mensagem passada, nós vimos ainda que o cristão é uma pessoa que mostra genuína humildade. Não diz que é humilde, mas no falar, no pensar, no se expressar, ele mostra onde está o coração dele, a quem é que ele dá o primeiro lugar, em quem é que ele confia. Ele não confia nos talentos próprios, naquilo que ele sabe fazer, naquilo que ele pode realizar. Ele é humilde. Ele atribui toda a glória a Deus. Ele não se acha inferior a nenhuma pessoa. Porém, ele não se acha superior a ninguém. Ele atribui a si o valor que Deus o dá. Ele está em Cristo. Eu vi uma coisa interessante de uma senhora negra. E ela é uma missionária crente. E ela estava numa entrevista e perguntaram a ela: vocês negros foram trazidos da África para o Brasil. Você não gostaria de saber suas origens? Ela disse: olha, depois que eu me converti a Cristo, não estou interessada se eu vim da África, se eu vim de qualquer local. Porque em Cristo não há branco, não há preto, não há homem, não há mulher. Em Cristo não tem cor de pele. Então, se alguém me dissesse de onde foi realmente que eu vim, podia ser interessante, mas para mim não importa mais. Eu sou de Cristo. Eu estou indo para a glória. Então, esse negócio do combate ao preconceito dos pretos é de gente preconceituosa. Porque quem não tem preconceito com cor de pele, não fica preocupado com esse negócio do preconceito. E quando se converte, sabe, não interessa a cor da minha pele, interessa a cor do meu coração, lavado no sangue de Jesus Cristo. Eu não estou mais assentado aqui nessa cultura humana perversa e preconceituosa. Eu estou assentado nos lugares celestiais como príncipe. Então, humildade. Eu sou importante porque foi feita a imagem de Deus e porque agora eu sou de Cristo. Eu pertenço a Cristo. Eu estou sentado nos lugares celestiais acima de todo o principado e potestade. De todas as honrarias desse mundo. Esse mundo não pode mais me honrar. Esse mundo não pode mais me glorificar. Porque Deus já me deu o maior status que eu poderia ter. Ao lado de Cristo, junto de Cristo, com meus irmãos. Toda pessoa se converte espiritualmente, ele está nos lugares celestiais.
Então, o segundo fala sobre a demonstração sincera de amor. Versículo 2 diz que nós devemos andar com toda humildade e mansidão, e para fazer isso precisa ter paciência, longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. E nós aprendemos na última mensagem que suportar uma pessoa em amor é aguentar gente ruim, gente difícil. Muitas vezes a mulher é casada com um cabrinha ruim de doer no juízo. Mas ela tem que suportar em amor. Muitas vezes o homem é casado com uma mulherzinha dessas, que a Bíblia chama de mulherzinha mesmo. Dessas nojentinhas que a Bíblia diz que é melhor morar no deserto do que com ela na mesma casa. Mas a Bíblia não diz se divorcie dela e vai morar no deserto, não. Suporte em amor. O cristão pode fazer isso. Então, o primeiro requisito é humildade. O segundo é amor. Isso aqui é santidade. E só faz isso aqui os que ganharam o dom da santidade quando se converteram e nos embates dessa vida estão procurando progredir em santidade. E eles procuram mostrar amor sinceramente a quem não merece ser amado. Amar quem gosta da gente é bom. Mas sabe o que é suportar em amor? É amar uma pessoa sem gostar dela. É possível, Marco? Amar sem gostar? Não é a mesma coisa, não. É não. Quando a Bíblia manda amar o inimigo, ninguém gosta de inimigo. O cara que lhe apurrinha, que mexe com os seus direitos, que tenta te abalar, que tenta te dar rasteira. E a Bíblia ama teu inimigo. E tem até um filme, um casal, e o título do filme é Dormindo com o Inimigo. Então, muitas vezes no casamento, um está dormindo com o inimigo, com alguém que não merece ser amado, com alguém que já lhe fez tanta ruindade que você não gosta dessa pessoa, mas não lhe isenta de amá-la. Amar como Cristo amou a igreja e deu a vida por ela. Então, isso aqui é santidade. E no versículo 4, no versículo 3, fala sobre o terceiro requisito, manter a união, a unidade cristã, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Ou seja, depender de mim, a Bíblia diz, tenha paz, dependeu de você, tenha paz. Se quer guerra, tudo bem, não tem como evitar, porque o outro quer. Mas se quer paz e depender de mim essa paz, se ele não quiser que eu vá a negar nada do que Deus diz, eu faço a paz. Até me humilho, peço perdão. E essa unidade cristã aqui, ela é muito importante, porque a natureza dessa unidade tem a ver com a nossa relação com Cristo, que é o cabeça, e a igreja, que é o corpo de Cristo. Um corpo saudável é um corpo que não é esquartejado. Esquartejar é você arrancar um braço, uma perna, arrancar um dedo. Então, manter a unidade, e é dito aqui, olha, não é uma unidade como essa do Parlamento das Nações, não, misturando confissões de fé diferentes, né? O Papa, juntamente com, representando a Igreja Católica, o líder lá do Islã, e depois teve outra reunião aí que tinha budista. Não é essa unidade, não. Essa aí é uma paz falsa, é a paz do anticristo, que vai criar a religião mundial, como a gente viu no vídeo passado pelo Misael. Olha o que é dito aqui. Ele diz, primeiramente, procurando guardar, manter a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Então diz como é que eu devo manter essa unidade. Há um só corpo. Cristo só tem uma igreja na face da terra, que ele chama a minha igreja porque ele deu a vida. É a igreja católica? Não. É a igreja batista? Não. Não é nem uma igreja confessional, institucional. A verdadeira igreja de Cristo é formada pelos regenerados, pelos nascidos de novo, por esses que receberam a graça da salvação,
Que é isso, é uma das bênçãos que é falada em Efésios. Pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Então, essa igreja daqueles que foram salvos por graça, qualquer religião que ensina o homem a conquistar sua salvação por mérito, por boas obras, por cerimônias religiosas, é uma religião do anticristo, do diabo. Porque a salvação oferecida por Cristo é de graça, porque o homem não pode merecer nem pagar, por isso que é de graça, e essa é a revelação de Efésios. Então, um só corpo, ou seja, uma só igreja, que não é uma igreja física visível, no sentido de ser uma agremiação com cabeça, não. Todo cristão na face da terra, verdadeiro cristão, faz parte desse corpo. Aqui não está se referindo à igreja local, está se referindo à igreja que geralmente é chamada como igreja universal, não a igreja universal do Bispo Macedo, mas a igreja que está espalhada pelo mundo. Cada cristão verdadeiro que está, por exemplo, morando lá no iglu, lá na Groenlândia, numa casa feita de gelo, lá tem um verdadeiro cristão, então ele faz parte desse corpo. Então aqui está se referindo da igreja, o número dos salvos que estão presentes na terra, que eles nunca vão estar reunidos aqui, vão se reunir um dia no céu. Nós nunca vamos poder ver essa igreja visível e universal aqui na terra, porque nunca vou poder ter todos os crentes reunidos no mesmo lugar. Então, procurando guardar a unidade do Espírito, no da paz, há um só corpo, um só Espírito, como também foi chamado em uma só esperança da vossa vocação, um só Senhor. Então você veja que aquele parlamento lá, o Crislã, mistura de catolicismo com islamismo. É uma aberração, porque o Senhor do Islã é Maomé. E diz aliás, o Senhor do Islã é Alá. E o Islã diz que Alá não tem nenhum filho. Só que no cristianismo o pai tem um filho. Portanto, como é que o Papa tenta juntar a religião que nega a Cristo, que Cristo veio em carne? A Bíblia diz que todo aquele que nega que Jesus veio em carne é anticristo. Portanto, a religião islâmica dos árabes e não árabes que adotam a religião deles é classificada na Bíblia como religião do anticristo. E quando o Papa faz uma aliança para a paz mundial, juntando catolicismo e islamismo, ele coloca-se também como anticristo. Por isso que o apóstolo João fala que muitos anticristos têm saído na terra. Então, há um só Senhor, um só Kyrios, se refere a Jesus Cristo. Uma só fé, é a fé revelada na Bíblia, não é a Bíblia mais o Alcorão, não é a Bíblia mais o livro de Mórmon, não é a Bíblia mais os livros da papisa dos adventistas, Ellen White, não é a Bíblia mais os livros escritos pelos cardeais da Igreja Católica, não é a Bíblia mais os livros apócrifos, livros que foram encontrados depois que foi fechado o cânon da Bíblia. Uma só fé, um só batismo sobre Cristo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos. Aí então aqui ele primeiramente fala que essa unidade tem a ver com a fé doutrinária, aquilo que está na Bíblia. Passou da Bíblia é anátema, é amaldiçoado. Então ele vai falar aqui de que esse crente que zela para manter sua fé, como aquele jovenzinho no colégio, e o professor esquerdista e gay foi para cima dele, porque ele não respondia do jeito que o professor queria. O professor vinha com a ideologia herege dele, e ele dizia, não é assim não. Não é desse jeito não é assim que Deus diz, que a Bíblia diz. Então o professor tem perseguido a ele, já revoltou a direção do colégio contra ele, mas ele tem sido um valente.
o pequeno Davi, que inclusive é o nome dele. Aí aqui diz que você guarda a fé. Mas não só guarda a fé, olha o que é dito aqui. Pelo que diz, subindo ao alto, levou o cativeiro e deu dons aos homens. Ora isso, ele subiu, que é senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra, quando Cristo morreu, né? Ele visitou o Hades, o lugar dos mortos. Aquele que desceu é também o que subiu, ressuscitou acima de todos os céus para cumprir todas essas coisas. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Esses líderes, esses mestres que Deus deu para a igreja. Para que foi que ele deu pastor? Teve uma mulher que estava chateada com o pastor, aí o pastor foi meu professor, Jaime Augusto. Aí o pastor disse, irmã fulana, ore. Aí só o senhor que é pago para isso. Não, imbecil. Acha que o pastor está sendo pago para orar pela igreja, para evangelizar pela igreja, para ensinar a Bíblia. Não, o pastor, ele é colocado aqui para pregar sim, mas especialmente para preparar você para se aperfeiçoar para a obra do ministério. Olha o que é dito aqui. Versículo 11. E ele deu pastores e doutores e mestres, querendo o aperfeiçoamento dos santos, que cada vez você seja mais aperfeiçoado na obra. Para a obra do ministério, o ministério de cada crente. Cada crente tem que ter serviço, tem que estar fazendo alguma coisa na obra de Deus, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, ser plenamente maduro. Então essa unidade cristã é muito importante. Um verdadeiro cristão, ele está envolvido com sua igreja. Ele está envolvido na batalha pela fé. As heresias, as ideologias do cão estão aí. E ele estuda sua Bíblia. E ele sabe responder. Ele vai ser atacado, como esse jovenzinho está sendo atacado na escola dele. Eu vi nessa semana passada, que um pai botou seu filho num colégio bom, colégio particular. E o colégio chamou lá um desses falsos especialistas para ensinar para as crianças que os pais oprimem as crianças, que as crianças não deviam estar seguindo tudo que os pais queriam, não. Aí quando os pais foram conversar com a criança, que ela disse que o especialista estava mandando elas desobedecerem ao pai, o pai foi lá e tirou daquela escola. Então, o padrão requerido por Deus é a unidade na fé, a unidade no serviço, todo mundo junto, trabalhando, servindo. Deus não tem lugar aqui apenas para banco. Então nós devemos estar procurando como é que eu posso ser um crente operante, um crente ativo. Como é que eu posso falar de Jesus? Eu posso distribuir folheto, eu posso fazer visitação, eu posso abrir minha casa para um estudo bíblico. Tem um ministério com crianças aqui, como é que eu posso ajudar nesse ministério com crianças? Nós pretendemos aqui ter ministério com jovens, com casais, ministério com idosos, ministérios com surdos mudos, com deficientes. E quem vai fazer esse serviço? É você. Se você quer ser um crente que quer ser atuante na obra do Senhor. Então, para manter a unidade do corpo de Cristo, é preciso defender a verdadeira doutrina que sai da Bíblia contra a doutrina falsa. Essa doutrina que vem capciosamente em nome da paz, começa do Papa, juntando todas as religiões para fazer uma religião mundial, mas o sacrifício é a verdadeira fé. Então, santidade, esse andar diferente. Olha aí para o versículo 17. Olha o que é dito no 4:17. E digo isto, e testifico no Senhor, para que não andeis, ou seja, andar aqui é se comportar. Andar é uma metáfora para se comportar, para
proceder, para comportamento. Diz, não andeis, não vos comporteis mais como andam também os gentios, ou pagãos, ou descrentes, na vaidade do seu sentido, da sua sensualidade. Lembra, o crente é cheio do Espírito Santo. Ele é guiado pelas coisas espirituais. O pagão não. Nós vamos dizer aqui que ele é cheio de lascívia, de desejos imorais, proibidos, perversos. Então ele está dizendo, sabe o que é santidade? Vocês têm que ser diferentes. O motor de vocês, o que motiva vocês, não deve ser as sensações, as afecções, meras emoções e desejos carnais. Nesse ponto aqui, é muito importante, porque o apóstolo Paulo vai dizer qual é o caminho que Deus odeia. Tem um caminho que é simplesmente inaceitável para Deus. Tanto que ele diz, não andem nesse caminho. No versículo 22, ele fala da corrupção, de desejos enganosos, depravados, luxuriosos. Olha o que diz o versículo 22. E quanto ao trato passado, ou seja, quando você era descrente, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano. É interessante, a palavra concupiscência no grego é epitimia. É desejo bestial, desejo desenfreado. Olha, existe aí no mundo coisas tão horríveis, tão terríveis, que estão sendo feitas. Abusos, especialmente nessa área da imoralidade sexual. Abusos com crianças, abusos até com bebês. Bebês estão sendo abusados sexualmente. Mulheres estão sendo submetidas a violências terríveis. Claro que está no meio delas. E para elas se submeterem àquilo, elas são drogadas. Para poder elas se submeterem a todas as perversões. Muitas são escravas, chamadas escravas sexuais. Elas fazem parte do tráfico de humanos. São mulheres que recebem propostas pela internet de uma vida fácil no exterior, e elas vão, quando chegam lá, elas se tornam escravas sexuais. O corpo delas é destruído em pouco tempo. Olha o que é dito aqui no versículo 17 e 18, né? Eles andam na vaidade dos seus sentidos. Ao 18, entenebrecidos, cheio de trevas no seu entendimento, eles separados da vida de Deus pela ignorância em que há neles e pela dureza do seu coração. O crente não pode ser assim. Está falando da vaidade da mente. Sabe o que é vaidade? É futilidade, é idiotice. Você já imaginou como é que uma pessoa passa a semana trabalhando, aí quando chega, toma banho, come qualquer coisa, se senta na frente de uma televisão e vai maratonando séries, filmes ridículos, às vezes até filmes de terror. A vaidade, a nulidade. Ou então senta-se numa mesa de bar, de clube e passa o final de semana bebendo. Ou participando de orgias idiotas que destroem a si próprio. Tem um filósofo, Michel Foucault, que ele participava de orgias sexuais. E quando ele terminava, ele dava entrada no hospital. Porque ele era sadomasoquista. Ele dizia, ainda hoje é um filósofo famoso, depravado, um pervertido esquerdista. Porque todo depravado, ele está à esquerda do bem. Então, o Michel Foucault, ele dizia, quando eu estou na França, eu sou um filósofo. Mas quando eu quero minhas orgias, eu saio da França. Então, quando eu saio na França, eu sou um puto. Imaginou? Ele tenta conciliar racionalidade e putaria.
ele mesmo se considera um puto. E foi em uma dessas orgias sexuais que ele morreu, que era sadomasoquista. Aí é isso que vaidade da mente, cegueira de coração, ignorância espirituais, é o que Deus diz, achando-se sábios, se fizeram loucos. Eles não têm discernimento espiritual, embora se achem sábios. 1 Coríntios 2:14 fala que aquele que é de Cristo, ele discerne as coisas espiritualmente. Ele tem o Espírito Santo que é seu mestre e que a mente dele vai de modo crescente sendo renovada. Aí onde vem a santificação progressiva. A santificação é um dom. Quando ele se converteu, ele recebeu o dom da santidade. E a cada dia, vamos para o versículo 23. No versículo 22 diz que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem. Abandona todo o comportamento ruim de quando você era descrente. Toda safadez e vergonhice de quando você não confiava em Jesus, não tinha o Espírito Santo, você não estava sentado nos lugares celestiais. E vos despojei. Despojar é lançar, é como tirar uma roupa imunda, contaminada. E ele diz aqui, vos renoveis no Espírito, do vosso sentido, renovar nosso sentido, a nossa orientação, direção de vida. Ele diz no versículo 9, vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Então, nós vimos aqui definido claramente, o caminho que Deus odeia é do velho homem, do homem ímpio, do homem que anda na vaidade da sua mente, na cegueira do seu coração. Ele bloqueia, ele anula sua própria racionalidade, como dizia o Michel Foucault. Lá na França eu uso a racionalidade, mas quando eu quero cair na orgia animalesca, eu sou um puto. Nesse caminho que Deus odeia, Deus diz que tem algumas coisas que nós devemos, como Ele odeia, nós devemos odiar. Versículo 24, ele fala para deixar a mentira. Deixar a mentira, olha o que ele diz. É o 25. Pelo que deixar a mentira. Isso aqui é santidade. O verdadeiro crente, ele não mente para ninguém, nem para ganhar dinheiro, nem para sair de aperto. Pelo que deixar a mentira e falar a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. É coisa horrível o crente mentir. Nós falamos aqui que no dia das crianças nós vamos ter uma programação especial, e a irmã missionária das crianças vai trazer uma lista com crianças para serem adotadas por nós no próximo domingo, né? Para que nós adotemos uma criança para trazer um presente especial para essa criança. Aí teve uma irmã que disse, mas tem uns que vão adotar a criança e no dia não vão trazer o presente, como já aconteceu. Tal pessoa é uma mentirosa. Ela enganou para sair bonito na fita, no filme. Todo mundo está pronto, está aqui a lista de crianças para serem adotadas. Quem quer pegar o nome? Eu! Mas só para aparecer na fita. No domingo ele nem vem, ou ela nem vem, e a criança vai ficar sem o presente. Deixar a mentira, a falsidade. No versículo 24 fala que eu devo trocar a mentira, devo me despojar da mentira, jogar a mentira fora e botar a cor no lugar. No versículo 24 diz que eu devo botar a justiça e a retidão, procedentes da verdade, que é exatamente o oposto da comunicação falsa. Um crente deve ser verdadeiro. No versículo 25, ele fala da questão da honestidade.
O padrão do crente é verdade absoluta. Se pode confiar num crente mais do que se pode confiar naquele selinho do cartório que ratifica, que comprova que uma pessoa realmente fez aquele contrato. Olha o que diz o versículo 25. Deixa a mentira, fala a verdade, seja honesto. Outra coisa que Deus odeia é o destemperamento. É o temperamento controlado, é sair da linha. Nessa semana também, falando com um sobrinho meu, ele está em uma das Forças Armadas e ele se destaca lá. Ele se destaca nesse local e por conta disso, seus colegas, por inveja, o perseguem. Tentam prejudicá-lo. Tentam fazer com que ele saia da linha, ele se destempere, o provocam, porque aí é onde ocorre o que o mundo chama de inteligência emocional, a Bíblia chama de inteligência espiritual. No mundo, eles não estão procurando nem tanto uma pessoa super inteligente, mas uma pessoa que tenha controle emocional. Diante dos problemas, não saia da linha, não se destempere, não surte, que não parta para a violência, que não desande a boca. Então, olha o que é dito no versículo 26. Do capítulo 4. Irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira. Então, só me descontrolar, mesmo que eu tenha razão. A irmã Neide teve um desentendimento aí com a Marta, e a Marta pisou na bola, fez covardia com a Neide. Faça isso não, Marta, a Neide é tão boazinha. Aí a Marta fez uma covardia com a Neide. Aí a Neide virou o incrível Hulk, virou uma fera. E solta a pedra, joga o sapato, o que ela tiver na mão, sua aquela. Ela com razão perdeu a razão. Dela ficar irada, com desgosto pelo que a Marta fez, e aqui não diz que é pecado, irai-vos. Não é pecado se irar. É pecado sair da linha. É pecado se destemperar. Então, o caminho que Deus odeia, porque é desse temperamento que surge o assassinato, toda espécie de coisa ruim. O marido chegou atrasado. Se a mulher se controlasse, seu filho da sua mãe. Não foi bem filho da sua mãe que ela disse outra coisa. Aí começa, seu esse, seu aquele e tal. O cara está errado, chegou atrasado, embriagado, com marca de batom no colarinho. Não, mulher, esse aqui foi meu chefe. Só se o chefe dele é outra coisa, né? Aí ela agride tanto a ele com palavras que ele comete o feminicídio. Biblicamente, ele é assassino e ela é suicida. Porque já sabe que mora com a besta humana, com a fera. E vai provocar a fera. Mesmo que ela está desgostosa, se controle. Aprenda a orar. E o nosso tempo acabou, nós vamos continuar trabalhando. Como é que se pode ser santo efetivamente? Como é que se pode andar de modo digno? Você nota que o cristão, ele é diferente. Deus deu o dom da santidade ao crente para que ele não se descontrole. Mas muitas vezes nós somos de uma família que o sangue esquenta fácil, né? Nós somos de uma família que, quando a ira vem, as rédeas vão longe. Mas depois que você é crente, você não tem mais essa desculpa. Depois que você é crente, você tem de aprender a controlar a ira. Tem de aprender a controlar os pensamentos. Vamos ficar de pé e fazer uma oração e nós continuamos daqui. Aprendendo como
viver de modo digno, aprendendo a viver de modo santo. Senhor Deus, nosso Pai, obrigado por esse tempo aqui. Nos ajuda a vivermos em santidade. Isso nós te pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Boa noite.